Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo aqui de Eduardo Bolsonaro, porque foi feita uma reportagem aí, muito extensa inclusive, eu li na íntegra, quero trazer aqui o resumo e as principais informações. Foi divulgado que o deputado federal, filho de Jair, é sócio nos Estados Unidos de empresário que apoiou atos golpistas e tem alguns pontos assim estranhos e suspeitos nisso tudo. Também de uma empresa no Brasil que, segundo foi apurado, a empresa dele teria lucrado R$600 mil em 4 meses no ano passado. Falarei também aqui da Polícia Federal, que concluiu que o deputado federal bolsonarista André Fernandes, lá do Ceará, do PL de Bolsonaro, incitou os atos do dia 8 e, portanto, cometeu crime, né? Mas antes de trazer informações aqui, eu quero pedir para vocês: quem chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se assistir e gostar. Mas se assistir e não gostar, faz parte, eu entendo, manda o dislike, comenta o que você vai achar, a sua opinião é muito importante, assim como, se puder, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, seguinte, então uma longa reportagem do UOL, eu vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra, vai trazer detalhes sobre a empresa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E lá vai dizer que no período em que o ex-presidente Bolsonaro morou por lá, ele ficou lá em torno de 3 meses. Lembrando que, né, segundo até apoiadores seus apontam, de forma covarde, saiu do Brasil antes de terminar o seu mandato, ficou calado, assistindo aquilo que acontecia na porta dos quartéis, que culminou no 8 de janeiro, que, olha, tem bolsonaristas se enroscando feio nisso aí, né? Então, assim, o que acontece então? Um deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que é do PL de São Paulo, abriu uma empresa no estado do Texas, em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil, que apoiaram os atos chamados aqui golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai. Eu li a reportagem, as jornalistas fizeram um bom trabalho investigativo, mas eu acho que ainda não dá para dizer com todas as letras que há algum crime praticado por Eduardo Bolsonaro. Porque assim, pessoal, uma coisa é a gente ter divergência em relação ao que ele, o Eduardo, defende e acredita. Eu tenho milhares de divergências. A outra coisa é a gente observar para que, caso ele seja, enfim, punido, que seja baseado em fatos concretos, né, para daqui a pouco não abrir brecha para se apresentar como alvo de perseguição, de justiça, enfim. Então, vamos ver o que vai acontecer em relação a essa denúncia, digamos assim, né, que começa agora, né? Eu espero que a Polícia Federal, de fato, investigue. E vamos destacar aqui alguns pontos. Não é proibido o deputado federal ter empresas, muitos têm, né? E elas podem estar no Brasil, fora, se seguir ali, né, a legislação, tudo conforme manda a lei, ok, não tem problema. Agora, alguns pontos, né, em relação ao que foi trazido aqui, de fato, né, são estranhos e levantam algumas suspeitas, né, já que alguns dos sócios de Eduardo, por exemplo, fizeram parte do governo do pai. O que, em tese, também não é proibido, mas, né, tem que aprofundar a investigação. Que isso aqui é uma ponta que eu acho que assim, já é um motivo para você suspeitar, né? O cara é deputado federal, o pai foi presidente, e aí pessoas que faziam parte do governo do pai agora aparecem como sócias do filho. Então, sim, isso aqui é um motivo para a gente suspeitar, né? Essas pessoas, esses sócios, né, em alguma medida apoiaram o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, espalharam fake news, eles estão vinculados a algumas páginas que apoiam Bolsonaro, apoiaram, né, já desde 2018, apoiaram também em 2022, espalharam desinformação durante a pandemia, também depois das eleições. Então, é necessário e é preciso aprofundar as investigações. O Eduardo, abordado pelos jornalistas na Câmara dos Deputados, não quis dar detalhes nem responder às perguntas. Então, né, vamos ver o que vai acontecer em relação a esse ponto. E tem outro ponto aqui trazido pelo jornalista, num outro link, né, que vai dizer que Eduardo Bolsonaro criou no ano passado uma empresa de cursos e marketing que lucrou ao menos R$600 mil em 4 meses, segundo sua declaração à Justiça Eleitoral. Aqui, primeiro, é um valor muito alto e suspeito, sim. Será que ele vai conseguir explicar isso? Vai destacar que em março deste ano, 2023, porém, ele transferiu a sede da firma para um local sem nenhuma identificação da Eduardo Bolsonaro Curso Limitada e no mesmo endereço de uma loja que faz venda online de objetos com mensagens golpistas e falsas. Então, uma coisa é essa empresa lá nos Estados Unidos que tem como sócios nessas pessoas que eu já, né, que tem, né, fizeram parte do governo, enfim. A outra coisa é essa empresa aqui, que também está ligado a alguns perfis de apoio a Bolsonaro. É uma bagunça danada, a matéria vai trazer ali alguns detalhes. Essa empresa aqui será,
né, que ela também ajudou a financiar os movimentos na porta dos quartéis e também os atos no dia 8 de janeiro. Então, para esse caso, vale o que eu falei no outro, né? Eu acho que são questões iniciais que podem sim complicar bastante Eduardo Bolsonaro no futuro próximo, mas até este momento eu acho que são apenas pontas soltas aqui e ali que a Polícia Federal pode investigar e eventualmente mostrar que há sim cometimento de ilícito por parte do Eduardo Bolsonaro, já que por parte dos sócios, né, e dessa empresa que tem sede no mesmo local dessa outra empresa que agora tem a de Eduardo Bolsonaro, me parece que, né, a questão destes outros é bem evidente, já que é proibido você pedir golpe, é proibido você pedir o fim da democracia. Bom, e vamos falar aqui agora do André Fernandes, deputado federal do PL do estado do Ceará, bolsonarista, que esse aqui tá realmente complicado, né? Tá se complicando na justiça, que vai dizer que é uma matéria que a Polícia Federal concluiu, então não é suspeita, é uma conclusão da Polícia Federal, não é minha, né? Que, enfim, em relação ao André Fernandes, eu fico observando, meu Deus do céu, né? Como é que a nossa polícia, a gente fala, tem que renovar, e aí elege um cidadão como esse. É uma coisa totalmente lamentável de se ver lá na Câmara dos Deputados. Então a Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes incitou os atos antidemocráticos que resultaram na invasão e destruição da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Vai destacar que o deputado é investigado no STF a pedido da PGR, a partir de postagens feitas nas redes sociais. Em uma delas, publicada no dia 6 de janeiro, ele escreveu: "Neste fim de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá", escreveu ele no seu Twitter. Bom, nesta primeira publicação, inicialmente, os investigadores apontam que parece não ser explícita a incitação aos atos golpistas, né, diz aqui a matéria. Mas, no dia 8 de janeiro, depois que os atos haviam começado, Fernandes publicou imagem com a porta de um armário com o nome do ministro Alexandre de Moraes, na qual inseriu a seguinte legenda: "Quem rir, vai preso". E para a Polícia Federal, ao correlacionar essa convocação com o segundo post, fica clara a intenção do parlamentar. Ele, né, que foi eleito pelo Ceará, apagou a mensagem e mudou a identificação no Twitter logo após a repercussão negativa da publicação. E é esta segunda publicação que, para a Polícia Federal, não deixa dúvidas de que Fernandes coadunou com a depredação do patrimônio público praticada pela turba que se encontrava na Praça dos Três Poderes. Para os investigadores, um agravante do caso é que André conferiu ainda mais publicidade à depredação, tendo em vista o alcance das suas redes sociais. Em nota, o deputado disse que, se fazer uma crítica ao ativismo judicial for crime, então não existe mais democracia no Brasil. Gostaria muito de depor na CPMI do 8 de janeiro, dessa vez publicamente à luz do dia, para que o povo brasileiro veja o quão absurda é essa investigação. Aqui ele tenta confundir, como se o que ele fez foi uma crítica ao ativismo judicial. Enfim, eles são muito espertos para tentar posar aqui de vítima, né? Lembrando que ele é o autor do requerimento de criação, né, dessa CPI que teve início no dia 25, que vai investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e ele também é um dos integrantes dela, foi indicado pelo PL, partido de Bolsonaro. E uma coisa curiosa, acho que daqui a pouco a gente vai ver a narrativa, que é a seguinte, né, gente dizendo, olha, tá vendo, foi só ele liderar o movimento para a criação da CPI, que agora está sendo vítima de perseguição da Polícia Federal, do Judiciário e tal. Na verdade, eu acho que é o seguinte, né, ele percebeu que, né, a coisa ia se complicar para o lado dele, e aí, vendo também que a CPI seria aí um pedido de vários outros parlamentares, ele simplesmente correu na frente, se adiantou, justamente para tentar passar essa ideia de que, poxa, né, eu estou sendo investigado porque eu corri atrás aqui para começar essa CPI, e aí, mais uma vez, se vitimizar como se fosse um perseguido. Mas é claro que ele vai tentar se esquivar, ele até já prestou depoimento à Polícia Federal e nele ele disse que a ocupação de prédios e a depredação de patrimônio não se trata de ação democrática e que em nenhum momento convidou, estimulou ou convocou manifestantes em frente aos quartéis, mas não adiantou. A polícia ressaltou ainda que o compartilhamento pelo próprio investigado das referidas imagens de destruição do patrimônio público contraria a sua fala de que no dia 8 de janeiro, ainda durante os ataques, publicou na sua conta do Twitter que não compactuava com a depredação de patrimônio público. Os investigadores classificaram a conduta criminosa de incitar publicamente a prática de crime, qual seja, de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício.
Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, deu 15 dias para a PGR se manifestar sobre a conclusão da Polícia Federal em relação à conduta do parlamentar. Então a gente vê, né, que a PGR atuando, o STF, Polícia Federal, e vamos ver o que vai acontecer. De todo jeito, o André Fernandes no Ceará é tipo Nicolas Ferreira, né, em Minas Gerais. É desses que cresceu com lacração em redes sociais, é uma coisa lamentável, ridícula. É um cidadão que foi eleito deputado estadual em 2018 e agora se elegeu deputado federal em 2022. E que ficou bastante famoso porque sim, tem vídeo dele aí, né, ensinando depilação anal. É isso mesmo que vocês estão ouvindo aqui. Então vejam o nível, né, que a nossa política chegou de eleger alguém como ele e que estava aí no dia 6, no dia 8, de alguma forma, segundo a Polícia Federal, incitando o que aconteceu lá. E aí, claro que ele pode se complicar e muito. Bom, então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, mas quem puder, compartilha esse vídeo. Bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui no canal a gente luta por um Brasil melhor. Um abraço, até mais.